Olá pessoal, começando mais um programa do canal Nós Universo. Tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz Roberto. Chegou o momento da gente falar sobre a famigerada nova ordem mundial, né? E obviamente como apresentador aqui do canal, como produtor aqui do canal, eu tenho que fazer um destaque. Quer dizer para vocês que tudo que for dito aqui não reflete nossa opinião política, não é fruto da nossa imaginação ou qualquer outra coisa assim. Esse assunto é um assunto que nos incomoda, é espinhudo, e a gente vem trabalhando esse conteúdo há quase 2 anos. Eu já disse isso para algumas pessoas em particular, mas a gente fez questão de trazer o que de fato essas coisas são, o que de fato é essa nova ordem, se é que é alguma coisa, e o que explica o fenômeno acerca dessa informação ter sido propagado de maneira tão intensa, né, a ponto de fazer com que as pessoas insistissem tanto que nós fizéssemos um programa realmente a respeito disso. Quer dizer, tinha tudo para que a gente não saísse completamente fora da nossa linha de trabalho, que é na área científica e tudo mais, para entrar numa discussão como essa. Mas a gente percebeu que as pessoas realmente necessitavam de explicações mais sinceras e honestas a respeito disso, e por conta disso, então, nós estamos aqui para tentar esclarecer da melhor forma possível essa questão. Repetindo, nós somos apolíticos, não temos partido, não temos ideologia, não temos absolutamente nada nesse sentido. A gente vai colocar uma sugestão, uma opinião no final dessa nossa conversa, como sendo talvez o ideal para todos, como vocês vão perceber quando eu estiver falando sobre isso. Mas nesse momento, vamos lá, vamos falar sobre a nova ordem mundial. Eu começo explicando para vocês que a nova ordem mundial, do jeito que ela é propagada por aí, ela não existe. Eu vou repetir. A nova ordem mundial, do jeito que ela está sendo propagada, ela não existe. Ela é um grande produto de fake news. Tá? E eu posso, de uma certa forma, provar o que eu estou falando. A nova ordem mundial, ela começou a ser propagada de uma forma mais intensa. Claro, ela surgiu como ideia há um tempo atrás, em grupos pequenos, em situações muito pontuais, mas ela ganhou muita força em razão de um movimento político que passou a acontecer em partes do nosso planeta, em partes do mundo, e que começou a mexer que tirou da tranquilidade alguns governantes em outras partes do mundo. Eu vou começar a entrar já na explicação sobre isso. Uma parte do planeta hoje, uma parte do mundo, governa através do entendimento de que as coisas têm que ser mais igualitárias, né? Tem que haver menos diferenças sociais e uma equalização, uma distribuição melhor de tudo e por tudo. É a bandeira do socialismo, né? Muitas vezes representada pelo Partido dos Trabalhadores em outros países também. Então nós temos países socialistas, como todo mundo sabe. Recentemente, ou na última década, para ser um pouco mais preciso, esses países de bandeira socialista, ou pelo menos que tem como orientador, né, de suas políticas as políticas socialistas, andaram se unindo, conversando em bastidor, para tentar encontrar uma maneira de combater o mundo capitalista. Mais uma vez aqui reforço que eu não estou defendendo ou acusando absolutamente ninguém. Eu estou relatando fatos que a gente conseguiu levantar através de entrevistas com cientistas políticos ao longo de quase 2 anos de trabalho. Então, por favor, peço a máxima atenção e, por gentileza, isenção de acharem que nós estamos defendendo ou propagando algum tipo de ideologia. Longe disso. Em nenhum momento desse áudio e deste vídeo vocês devem pensar dessa maneira. Então, são fatos, apenas fatos. Vamos lá, continuando. Esse trabalho de bastidor entre os países socialistas tem como objetivo tentar derrubar o mundo capitalista. E isso é precedido por alguns argumentos. Ou seja, eles têm motivos para tentar fazer isso de alguma maneira. Qual é o primeiro e principal motivo? A primeira questão é a autopreservação. Segundo o que pensam essas pessoas, o mundo capitalista
é uma das principais razões pelas quais o mundo está se deteriorando, os recursos naturais estão se deteriorando e assim por diante. Então, os países socialistas, de alguma forma, entendem que, ao frear o capitalismo, ao tentar colocar o socialismo como forma de governo em outros países, né, de uma forma mais efetiva, você está freando o mundo, você está freando a forma como os recursos mundiais estão sendo exauridos e, principalmente, como as desigualdades continuam crescendo. Eu não estou querendo dizer com isso que a visão desses países socialistas ela é totalmente assim humanitária, né? Porque existe também uma necessidade, que seria o segundo argumento desse movimento todo, voltado à questão da autopreservação. Vamos falar da China um pouco, né? A China é um desses países, com certeza. E a China, até onde se sabe, ela vem há anos se preparando para tentar suprir todas as necessidades do seu povo, né, de forma independente de qualquer outro regime que venha a ser, digamos assim, totalitário, né, absolutista, em outras palavras, que mande no resto do planeta, como, por exemplo, pretensamente acha os Estados Unidos da América. Então, a China está tentando ser autossuficiente há muito tempo. Recentemente, acho que todo mundo soube, viu aí as diversas postagens, que a China fez o primeiro teste ou ativação daquilo que eles chamaram de mini-sol, né? O que para muita gente parecia ser um absurdo, na realidade é uma tentativa de se gerar energia limpa sem precisar exaurir os recursos do planeta. Tá vendo como é só uma questão de ponto de vista, às vezes para você entender uma coisa que pode ser interessante. O que eu não acho interessante, e aqui vai a minha opinião pessoal, né? Aqui sim vai a minha opinião pessoal, é de que eu espero, sinceramente, que no futuro, quando a China chegar ao clímax do desenvolvimento desse equipamento, que ela possa compartilhar com os outros países esse tipo de tecnologia, né, para beneficiar a todos, e não só apenas e tão somente o povo chinês. Não, é uma esperança, uma coisa que eu tenho aqui dentro. Mas vamos continuar a história. Então, pela autopreservação dos seus respectivos povos, cada país socialista está preocupado com o seu quintal, em manter o seu povo alimentado, em manter seu povo trabalhando, em manter seu povo funcionando, o seu país funcionando de um modo geral. E o capitalismo parece ser um obstáculo a ser vencido em relação a isso. Daí todas as situações que acabaram acontecendo, né? Por exemplo, a presença maciça da China, a interferência da Rússia nas eleições americanas, a relação da Alemanha com a Europa. Então, tudo isso tem como objetivo a relevante entrada do sistema socialista nos países onde o capitalismo ainda impera com alguma força. Há quem diga, inclusive, agora entrando numa série um pouco mais delicada, que a questão do vírus teria sido a propósito, né? Algumas pessoas disseram que acreditam que o vírus veio não por coincidência às vésperas da eleição americana, justamente para derrubar alguém que seria capaz, segundo essas mesmas pessoas, de fazer oposição a qualquer custo à entrada do socialismo, não só na América do Norte, como nas outras Américas também, principalmente aqui no Brasil. Daí, inclusive, vamos colocar de novo entre aspas, a coincidência de que Bolsonaro e Trump tiveram, né, um entendimento ali, fizeram uma aliança e tudo mais, porque o Bolsonaro também tem aversão a qualquer coisa que seja de cunho socialista, comunista, enfim, daí para frente. Daí você começa já a entender e perceber que há uma tendência no comportamento dos governos, né, aqueles que querem defender a sua ideologia com relação à forma de exercer suas coisas ligadas à propriedade privada, enfim, a todo o resto, e aqueles que entendem que a coisa deve funcionar de outro jeito, porque o mundo, né, o planeta está sucumbindo. Isso a gente também sabe, isso também a gente reconhece. Mas a problemática dessa história toda é de perceber, por exemplo, que se o mundo está sucumbindo e se cada um vai puxar a sardinha para a sua brasa, como é que vão ficar aqueles que dependem de governos, né, para sobreviver, para se manter, e que, de repente, aquele governo resiste à ideia socialista
e aí não vai conseguir dar conta depois no futuro de manter o seu povo devidamente alimentado, trabalhando, enfim, saudável e de outras formas. É uma questão bastante complicada. Aí nos foi perguntado também por que então criaram, né, esse movimento da nova ordem mundial, né, e quem teria criado isso? Então, sem citar nomes, porque obviamente esse tipo de prova nós não temos, a gente entende que o único grupo que poderia, e para isso tem até alguma prova pública, né, poderia ter promovido isso, seriam aqueles que sairiam perdendo caso o socialismo realmente chegasse a termo. Então a gente entende que alguns governos poderiam ter utilizado, né, a Deep Web, as fake news de um modo geral, como de fato foram utilizadas, para produzir informações ou a desinformação e contaminar as pessoas, deixar as pessoas revoltadas com esse tipo de iniciativa, que seria a nova ordem mundial, né, do jeito que ela estava sendo proposta, e permitir com isso que as pessoas ficassem ao lado dos governantes que efetivamente se pronunciassem dispostos a derrubar esse movimento ou qualquer outra coisa que viesse no sentido contrário aos ideais políticos e sociais daquele país. Então, por esse comentário que eu fiz, vocês podem imaginar quem efetivamente poderia ter patrocinado, ajudado, feito, motivado, incentivado, seja lá como vocês queiram pensar, esse tipo de ação. Mas a grande verdade é que é tudo fake news. A internet, o YouTube, as redes sociais de um modo geral são utilizadas para criar não só a desinformação, como um mal-estar nas pessoas, né? Gerando um ódio, né? Gerando uma animosidade desnecessária, né? Como se a gente não tivesse já vivendo problemas o suficiente com pandemias e etc, etc e tal. Então, para vocês irem tendo uma ideia do que eu estou tentando explicar para você. Pois é, então, mas quem teria feito isso? Como eu já disse para vocês, grupos interessados em ajudar, governos interessados em impedir esse movimento socialista de crescer e de penetrar fronteiras aí, mundo afora. Então essas pessoas foram aliciadas por conta disso. Agora, a gente vai chegando devagarzinho no entendimento de que nem aquele que tentou através de fake news, lógico, até pela própria forma de fazer, mas ideologicamente falando, não aquele que tentou está tentando impedir o socialismo de crescer, e nem o socialismo que está tentando crescer no mundo inteiro, apesar de, tecnicamente falando, ter alguma razão nos seus argumentos, nas suas alegações para esse tipo de movimento, mas a grande verdade é que ninguém está certo. Nenhum dos dois lados está certo. E no meio disso tudo estamos nós, né? Ouvindo besteira de um lado e ouvindo besteira do outro. Acreditando em notícias que vêm das maneiras mais escabrosas possíveis e ficando sempre com a pulga atrás da orelha, enfim, dormindo mal, né? E sem conseguir sonhar com um mundo realmente melhor ali para frente por conta de tudo isso que está sendo propagado. Então, o que seria mais interessante? O que a gente deve pensar disso tudo? Assim, falam horrores do Papa. O Vaticano nunca foi o Vaticano representa um poder, um poder em meio a outros tantos poderes que existem instalados aí pelo mundo, né? Efetivos aí pelo mundo, outros governos, outras potências. O Vaticano é uma, sempre foi. E o Vaticano teve que se adequar a uma série de coisas, também avançou cientificamente, buscando conhecer primeiro certas situações que poderiam comprometer a vida aqui na Terra. Para quê? Quem descobrir primeiro certas coisas, né, vai ter o domínio, o controle da situação, vai poder colocar aquilo para a população do jeito que melhor lhe convier, né, e com isso, mais uma vez, teria a condição de dominar e controlar as multidões. Mas a bem da verdade é que, por pior que seja o Vaticano, ou tenha sido o Vaticano no passado, ou quem sabe até no presente, hoje
Não é, as coisas não chegam a esbarrar não chegam ao nível em que as pessoas estão propagando aí também. Você não gostar de um papa, você não gostar da postura de uma determinada religião, isso é um direito que te assiste, assim como, enfim, qualquer outra coisa nesse nível. Mas daí também ficar imaginando que se daria ao desfrute, por exemplo, de criar coisas totalmente contrárias e violentamente destruidoras em relação à civilização humana, acho que não é bem por aí também. Então, o que eu tinha para dizer para vocês? Dar uma pista para vocês, dar uma ideia de quem, de fato, estaria fazendo esse movimento que lembraria a tentativa de impor uma nova ordem mundial. Eu já disse que não combinaram isso do jeito que a gente está conversando aqui. Uma coisa que foi acontecendo e que funciona em nível político. Tá? Então, beleza. Quem é que está contra e quem é que está promovendo fake news? Justamente o pessoal que está do outro lado, que são os capitalistas, os países capitalistas, que temem o crescimento do socialismo e que hoje usam as armas mais disponíveis, como a internet, por exemplo, para disseminar histórias fantasiosas, para que a população realmente abomine esse tipo de ideologia política. Mas vamos falar uma outra coisa aqui, para meio que ir já para o finalzinho da nossa conversa. A grande verdade é uma só, né? A pandemia trouxe para o mundo um momento, né, em que todo mundo parou para pensar. Alguns duvidam do que está acontecendo até hoje, vocês sabem disso. Outros não só acreditam, como já tiveram experiências muito próximas, ou até mesmo as próprias, né? Ficaram doentes, quem sabe tenham se recuperado, outros talvez não. Mas a pandemia veio para mostrar o quanto o planeta, o quanto o mundo, o quanto a sociedade humana ela é frágil quanto a esse tipo de coisa. E foi a partir desse tipo de percepção que alguns líderes, entre aspas, mundiais, eu pus entre aspas porque nem todos são líderes e alguns são técnicos, são pessoas técnicas que conhecem um pouco do assunto, são cientistas políticos, economistas, etc., que reunidos aí, né, naqueles encontros que vocês já conhecem, começaram a discutir o que seria do mundo no pós-pandemia. O grande problema foi que alguém disse para eles, né, alguém que eu quero dizer assim, um grupo, um segmento da sociedade científica, disse para eles o seguinte: olha, talvez a gente nunca se livre desse vírus. A verdade, inclusive, de bastidor é essa. Não quero assustar ninguém, mas é algo com que a gente vai continuar lidando durante um bom tempo. Quem sabe a gente se livre dele um dia, mas talvez não. E foi exatamente por conta desse talvez não que essas pessoas sentaram para conversar. Então, como é que vai ser o mundo no futuro? E aí começaram a falar sobre a possibilidade de se reorganizar as economias mundiais de uma forma diferente, para atender às novas necessidades das pessoas em virtude dessa nova condição de vida. Vocês concordam comigo que hoje a gente ainda vive, né, tudo bem, tem aí algumas restrições ainda, né, mas se a coisa piorar, nós vamos perder totalmente a nossa liberdade para uma série de coisas. Nós vamos perder nossa autonomia para ir e vir, né, fatalmente por conta de uma questão de contágio, de propagação. Então, se existe essa possibilidade dessas coisas piorarem, isso para nós vai ser literalmente uma guinada meio que definitiva na vida. Eu tenho 56 anos, então se isso perdurar por mais uns 20, eu não vou ver o mundo voltar ao que era ao normal. Os meus filhos vão, né? A mais nova vai ver, quem sabe o mais velho também não veja. Então, no final das contas, quando se fala no tal grande reset, esse reset está sendo interpretado de maneiras assim, as mais variadas possível, e menos aquela que deveria realmente ser pensada. Ninguém tá impondo nada nesse momento, mas está se discutindo muito. O mundo está com medo, muito medo. As pessoas, esses técnicos, economistas, e o que eu falei agora há pouco, eles estão se pronunciando para tentar criar uma projeção do que pode vir a ser o mundo daqui a um tempo. E propondo às pessoas, sei lá, talvez com isso, que elas tomem medidas, elas individualmente, mais drásticas em relação à questão da pandemia, se comportem melhor, se fechem mais, realmente sejam mais disciplinados com a questão do contágio, né, para evitar a propagação, aumento desse nível de contágio, para que a gente evite realmente esse futuro esquisito
no mínimo esquisito aí pela frente. Então o reset, ao contrário do que muita gente tem propagado, mais uma vez com segundas intenções aí, não é dizer, olha, vamos meter um chip em você, você vai ser uma pessoa controlada, monitorada por mim o tempo todo, eu vou criar uma única moeda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é bem por aí. Porque onde dói em você, dói naquele cara também que falou isso. No cara que está lá no Fórum de Economia Econômico Mundial, falando sobre esse tipo de coisa, vai doer nele também. Ficar em casa, não poder nunca mais sair, sabe? Ter uma série de restrições, ver a economia toda se distribuindo por vias virtuais, sabe? Por sistemas de... Pelo amor de Deus, vai doer para ele também, entendam isso. Os caras que estão dizendo isso não são os protagonistas da implantação desse tipo de coisa. Eles são, nesse momento, acreditem, visionários desse tipo de acontecimento. Mas é a visão de um mundo, entre aspas, novo. Porque se a gente, de fato, não se cuidar, se a gente não conseguir puxar todos os freios que a gente pode desse processo pandêmico, a gente, de fato, vai colidir, nós vamos entrar de cara nesse tal mundo novo, esquisito e todo mudado, e com certeza não vai ser a mesma coisa do que foi antes. Eu acho que a minha missão era dizer o que de fato a nova ordem mundial é, ou seja, não é nada, ela é só uma história, é uma ficção. O que existe é isso que eu falei para vocês sobre socialismo e capitalismo no mundo. O que é histórico, que não é a primeira vez que acontece, mas que, dadas as circunstâncias, e principalmente o tempo que a gente vive, as armas utilizadas para mover essas coisas todas, né, e para se combater ou se, enfim, propagar essas coisas, é a própria internet e suas redes sociais. Honestamente falando, eu gostaria de propor aqui a todos que ouviram esse trabalho até o final aqui, que pensassem muito bem a respeito de tudo que a gente conversou, e se propusessem a rejeitar esse tipo de material que vem com esse tipo de informação e tentassem buscar, como a gente também, aí sim, nossas opiniões aqui agora para vocês, e tentassem buscar, como a gente tem tentado fazer, realmente do mundo um lugar um pouquinho melhor. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, a gente às vezes tenta acertar e para tentar acertar às vezes comete erros, mas o importante nisso tudo é a gente tentar chegar em algum lugar. Vamos tentar pensar no mundo de uma forma um pouco diferente. Vamos tentar descobrir as coisas através dos nossos próprios esforços. Vamos parar de absorver informações e transformar nas nossas verdades isso tudo que vem vindo numa verdadeira avalanche de desinformação que tem um único objetivo, que é criar o caos em meio a tudo isso. Mais caos em meio a tudo isso. Tá certo? Eu desejo a todos um 2021 diferente, no melhor sentido da palavra, que todos realmente possam ter saúde, oportunidades e que todos possam efetivamente arregaçar as mangas e ter condições de ajudar ao seu semelhante, né, todos juntos, a criar um mundo realmente melhor. Um abraço para todos vocês.